Esses dias eu tava vendo um vídeo do Samuel Baum e depois de ter assistido esse vídeo, a minha honesta conclusão é muito simples. Esse país acabou e esqueceram de enterrar. Até porque no meio de impostos altíssimos, baixo poder de compra e grandes impossibilidades de você conseguir ascender socialmente, a galera de 20 a 40 anos é pega no meio de um gigantesco redemoinho de desgraças, e a maior de todas elas é morar nesse país amaldiçoado. E aí, fellas, Mr. X aqui. Peço genuinamente que você dê aquele like, o seu compartilhamento, dê aquele seu comentário maroto para dar aquela ajudada, e enfim, seguimos. O vídeo em questão do Samuel Baum foi um vídeo que ele fez sobre o fim da classe média no Brasil. E sabe o que é pior? De fato, aquilo faz muito sentido. Porque a classe média no Brasil e no mundo não é sinônimo exatamente de riqueza. A classe média, como o nome já diz, é média. Eles não estão exatamente no topo da pirâmide econômica, mas eles também não estão abaixo da pirâmide econômica. Só que nesse país, infelizmente, nós temos um probleminha chamado desigualdade social, que a cada ano que passa, ela só aumenta. E, honestamente, isso me deixa muito triste, até porque, como vocês já sabem, eu tô com 28 anos, eu cresci num país em que a gente podia voltar a sonhar, que a gente podia ver as coisas acontecendo, etc. Quando eu era mais novo, o país era uma das maiores economias do mundo, e hoje em dia nós estamos bem longe disso, e não tem nem como sonhar que isso vai acontecer em algum momento. E como vocês sabem, eu detesto falar sobre política, eu detesto pensar sobre política, porque a verdade é que pensar política no Brasil realmente não tem muito sentido. Porque o trabalhador médio, o afegão médio, ele não tem nenhum tipo de poder ou representação verdadeira e genuína para as suas demandas. Afinal, vivemos em um país em que a escala 6x1 não só é uma coisa muito padrão, como também temos pessoas ativamente tentando destruir. E se você chegar pra mim e perguntar, mas Xisa, você é de esquerda, você é de direita? Eu vou te dizer, é de ladinho, papai. Não, tô brincando. Eu honestamente não me importo muito com lados políticos, pra mim as coisas são muito simples. Existem coisas que eu acho que seriam benéficas pra mim e para as pessoas que eu me importo, e se isso é de esquerda, se isso é de direita, eu realmente não me importo. Mas eu preciso de qualidade de vida e eu queria que as pessoas que eu me importo também tivessem qualidade de vida. Até porque é impossível você viver nesse mundo sem qualidade de vida. E a grande realidade é que nós não vivemos em um lugar que qualidade de vida é uma coisa, às vezes, até mesmo alcançável. Porque não adianta muito, às vezes, até mesmo estudar para alguma coisa. Os trabalhos estão ficando mais escassos, a mão de obra cada vez menos qualificada, tudo está sendo automatizado, tudo está se tornando muito mais tecnológico, e o trabalhador brasileiro não tem como acompanhar todas essas mudanças. Principalmente porque nós vivemos em um país em que você é constantemente travado economicamente, seja por muita regulação, seja por impostos muito altos, e também a extrema desigualdade social. Que, bro, eu falo com toda a sinceridade do mundo quando eu vi que nós não estamos no mesmo nível que a galera mais rica da sociedade. Uma vez em um período muito específico da minha vida, eu fiz cursinho em uma grande escola aqui do meu estado. E sabe o que foi que eu percebi? Eu não tinha a menor chance de vencer. Porque quando eu olho em retrospecto a educação que a maioria dos brasileiros teve, que não é uma educação de muita qualidade, você vê que o topo dificilmente consegue se equiparar com quem está mais embaixo. E por padrão, o esforço para se chegar mais acima é 2, 3, 4, 5, talvez até quiçá 10 vezes maior para que você tenha a chance que as pessoas do topo têm. Muitos vão dizer que isso é uma grande culpa do capitalismo e etc. Mas se fosse única e exclusivamente do capitalismo, eu acho que algumas pessoas no Brasil nem tentariam ou nem conseguiriam ascender socialmente. Claro, hoje em dia é bem mais difícil você ascender socialmente no Brasil,
do que em outras partes do mundo com um estado mais eficiente e uma economia bem menos quebrada do que aqui. E eu fico genuinamente triste com tudo isso, sabe? Porque eu acredito com veemência, não só pela minha formação em psicologia, mas também pela minha crença pessoal, de que todo ser humano precisa ter a oportunidade de ter qualidade de vida. E cada vez mais esse país só me adoece, e não só a mim, mas a vários outros brasileiros, sabe? E isso joga a gente numa posição tão triste. Porque se ao passo que você trabalha em um subemprego que te paga só o suficiente para você se manter vivo, e muitas vezes nem isso, a pergunta que fica é: tem mais na vida além do que só trabalhar? E a resposta que eu chego é: enquanto a gente estiver nesse país do jeito que tá, é impossível. E você pode ver, cara, se você olhar um pouquinho para sua janela, talvez você até veja as coisas acontecendo. Uma delas, a imigração em massa de brasileiros para o Paraguai. Porque lá tem impostos menores, maiores condições de você ascender socialmente e até mesmo se manter minimamente com dignidade, fazendo um serviço que alguns chamariam de serviço de peão. Porque com o salário mínimo do Brasil é impossível. Imagina o cenário, cara. Você, um jovem, que infelizmente não teve muitas condições de estudar numa faculdade, ou até estudando numa faculdade, além de que você trabalha em um supermercado atacadão, que deve ser um dos piores empregos que alguém poderia ter nessa vida. E você tá lá, cara, você tá ralando, você rala todo santo dia da sua vida. Você evita de sair para poder economizar, você continua estudando, como uma forma de talvez ascender socialmente, etc. E você sai dos seus 1.800 por mês para, sei lá, 4.000 reais. Vamos ser muito otimistas aqui. Dependendo de onde você mora e do que você esteja tentando construir para sua vida, eventualmente isso vai se tornar nada. Porque o valor do dinheiro brasileiro só cai a cada ano. E aí você vê, cara, uma comprinha que antes no passado seria meramente 100 reais, hoje em dia você vai ver essa compra, vai dar 500 conto. Você tem noção do que é isso, cara? De 100 vai pra 500 e talvez você tenha até que gastar mais, dependendo do que seja. Eu vi um tweet há um tempo atrás que relatava o seguinte: o fator de obesidade e sobrepeso vai ser uma coisa mais exclusiva das classes mais baixas. Ou melhor, vai ser uma coisa mais associada a classes mais baixas do que classes mais altas. E olha, se você parar pra pensar, é muito verdade. Até porque classes mais altas não vão comer mortadela. Talvez, mas eu acho difícil. E mortadela é uma coisa extremamente comum na mesa de um brasileiro de classe mais baixa. E você pode até chegar e me perguntar: mas Xisa, seria um problema a pessoa comer mortadela? Cara, não necessariamente. Mas você acha mesmo que a gente só deveria comer mortadela? Poxa, a gente não pode ter acesso a um frango? Quiçá uma carne de primeira. Tipo, quando foi o momento que nós, como povo, paramos de sonhar? Ou melhor, a gente deixou de ter o direito de sonhar? Sabe, eu fico muito triste mesmo, sabendo que nós não só deixamos de sonhar, mas talvez a gente nem possa mais sonhar com um futuro melhor, sabe? Porque enquanto as coisas se mantiverem assim, em que, sei lá, você estuda, você trabalha, você faz das tripas coração para não estar em um sobreemprego e o resultado que você ganha ainda é um sobreemprego, eu temo que o nosso futuro aqui não só vai ser a pior coisa da face da Terra, vai ser um dos eventos históricos mais deploráveis da história brasileira. E tem mais uma coisa, cara, quando eu paro pra pensar. Até mesmo pessoas de classe média estão objetivamente, por falta de poder de compra, indo para classes mais baixas. Porque mesmo com faculdade, mesmo com formação, mesmo com pós-graduação, o emprego continua tendo o esforço de um subemprego. Olha, bicho, fica genuinamente sentir que a vida vale a pena em um cenário como esse. É triste, mas é a realidade que a gente vive. E fellas, agradeço por me ouvirem até aqui. E comentem as suas opiniões sinceras sobre o assunto que eu trouxe aqui dessa vez.
Bom, aqui eu me despeço de vocês, fellas. Até mais.